O homem não conhece mais bondade e ainda assim se julga forte. Lao Tse. Lao Tse foi um filósofo chinês do período antigo. Pouco se sabe sobre sua vida. Alguns pesquisadores propõem até que ele nunca tenha existido. Mas caso tenha sido uma figura real, dizem que teria vivido em meados do século VI a.C. A grande obra de Lao Tse, que é conhecida no mundo inteiro e foi traduzida para diversas línguas, é o Tao Te Ching. Nela encontramos 81 poesias que apresentam a filosofia do mestre chinês. Lao Tse é conhecido como o fundador do taoísmo. Taoísmo é a filosofia chinesa e tradição espiritual que promove o viver em harmonia com o Tao. O Tao geralmente é concebido como o caminho, a ordem natural do universo. A filosofia do Tao propõe o fluir com a vida, fluir com a ordem natural do universo, em vez de viver criando resistências. Vive o Tao quando se confia na inteligência do universo. Tao é a essência universal absoluta, é o imutável e o indizível. Lao Tse, no livro Tao Te Ching, diz: o Tao que pode ser falado não é o verdadeiro Tao. O Tao que pode ser nomeado não é o verdadeiro nome. Lao Tse quer dizer que o Tao, ele mesmo, a coisa em si, é indizível, não pode ser nomeada. Nós fazemos a utilização das palavras para tentar comunicar aproximadamente a ideia. Teremos um outro vídeo no canal para tratar com mais detalhes sobre a vida de Lao Tse e os conceitos de sua filosofia, como o Tao, o Yin e o Yang. Hoje, entretanto, quero focar em um dos poemas do livro Tao Te Ching. Nele, Lao Tse compartilha conosco 3 coisas que julga serem preciosas, ou, como Lao Tse mesmo diz no texto, 3 coisas sagradas. Vamos olhar um pouco para o período atual que vivemos na história da humanidade. Atualmente, sabemos que vivemos com diversos estímulos exteriores e uma sensação constante de estar perdido, sem saber direito o que é prioridade e o que tem verdadeiro valor. Por isso, acho válido compartilhar a filosofia de Lao Tse sobre o que pode ser considerado por nós como verdadeiro tesouro. Lembrando sempre que as leituras e reflexões que trago aqui são para nos servir como alimento de reflexão, de consideração, e não para serem seguidas de forma cega. Vamos, então, às palavras de Lao Tse. Na poesia de número 67 da obra Tao Te Ching, Lao Tse diz o seguinte: 3 palavras me são sagradas. A primeira é a bondade, a segunda a suficiência, a terceira a modéstia. A bondade dá força, a suficiência alarga a estreiteza, a modéstia faz do homem um veículo para a atuação das forças eternas. Hoje em dia, não é assim. O homem não conhece mais bondade e ainda assim
se julga forte. Não tem mais suficiência, só reclama seus direitos. Ninguém sabe ser modesto, mas só pensa em sucesso, e isso conduz à ruína. Quem é realmente bom vence na luta, porque é invencível. Quando o inimigo avança, esse homem é amparado pelo céu. Como diz a escritora Ursula Le Guin, uma das tradutoras do Tao Te Ching para o inglês, abre aspas, apesar de ter sido criada há cerca de 2.500 anos, a obra fala às pessoas em todos os lugares como se tivesse sido escrita ontem. Fecha aspas. E por que a obra de Lao Tse fala às pessoas, como diz a escritora Ursula Le Guin? Lao Tse apresenta, como vimos, 3 elementos que são considerados por ele como essenciais à vida humana, no sentido do bem viver humano, do viver com sabedoria. Como ele próprio diz, a compaixão, a moderação e a modéstia são 3 elementos sagrados. Se são sagrados, deveriam ser observados com atenção e bem nutridos pelo indivíduo. Mas é claro que podemos dizer que a filosofia do bem viver marqueteiro atual incentiva tesouros completamente diferentes, ou melhor, amplamente opostos aos valorizados por Lao Tse. O que é incentivado, proposto e vendido pelas grandes mídias e seguido por vasta multidão na atualidade é o egoísmo, o exagero, a pretensão. Como podemos ver, 3 elementos opostos ao sugerido proposto por Lao Tse. São considerados sagrados muitas vezes pela maioria da sociedade a superioridade mesquinha, o descomedimento, e reinam como grandes governantes do mundo aqueles que conseguem se dar bem a qualquer custo. Se bem que a história nos diz que isso não é exclusividade do nosso século. Dançar a dança do algoritmo, das vendas a qualquer custo, do enganar e adoecer para convencer, se tornaram os grandes ouros da humanidade. São valorizados como grandes mestres de vida os possuidores dos grandes números de seguidores, que arrastam massas cegas que de olhos vendados e ouvidos tapados não enxergam ou escutam suas próprias almas, seguindo como fantoche as mãos que os controlam. Talvez o fato dos ansiolíticos estarem entre os medicamentos mais consumidos no mundo inteiro e o número crescente de pessoas estressadas, ansiosas e insatisfeitas com a própria vida esteja ligado aos tesouros que estamos colocando e mantendo dentro dos nossos cofres como preciosos, valorizando como se fossem nosso bem mais precioso, aquilo que na realidade nos é altamente tóxico. Por isso, então, talvez seja importante refletir sobre o que o Lao Tse nos propõe como verdadeiros tesouros. Como eu sempre digo, a ideia nunca é ouvir e seguir. A ideia é ouvir, considerar, testar e então avaliar através da nossa própria experiência se aquilo realmente tem algum fundo de verdade, de valor para a nossa vida.
talvez seja válido testar por nós mesmos, através da vivência prática, como nós nos sentimos quando valorizamos e vivemos os tesouros propostos por Lao Tse, a compaixão, a moderação e a modéstia, e como nos sentimos e como andam as nossas vidas quando valorizamos e vivemos os tesouros opostos àqueles propostos pelas grandes mídias e que são adotados por uma grande massa sem qualquer avaliação pessoal profunda. O que é relevante de ser considerado é que aquilo que tratamos como tesouro exerce um impacto profundo nas nossas vidas. Eu diria que há muita gente que eleva várias coisas a status de preciosidade, não como fruto de uma avaliação e vivência pessoal, mas como resultado de uma obediência cega àquilo que é considerado como precioso pela maioria. Um filósofo ou qualquer pessoa que esteja verdadeiramente atenta ao seu autoconhecimento estará sempre a observar aquilo que trata como sagrado na vida. O que é sagrado para você? Não no sentido religioso, mas sagrado no sentido de ser indispensável à sua própria vida, ao seu próprio bem viver. Quais são os tesouros que você busca, que coloca no seu cofre e carrega consigo por toda a vida? Se passamos uma vida inteira sem avaliarmos quais são os nossos tesouros, sem olharmos para os nossos baús e entendermos quais são os tesouros que estamos carregando, há uma grande possibilidade de estarmos carregando pela vida inteira tesouros que na realidade só nos fazem mal. Para encerrar o nosso vídeo, eu deixo vocês mais uma vez com as palavras de Lao Tse. O homem não conhece mais bondade e ainda assim se julga forte. Este vídeo é o resultado da leitura, pesquisa, tempo de gravação, escrita e edição. Ele é o resultado de um pedacinho da minha própria vida. Portanto, se o conteúdo tem algum valor para você, você pode incentivar o trabalho se inscrevendo no canal, clicando em gostei, deixando seu comentário ou compartilhando este vídeo com alguém. Por hora é isso. Vejo vocês no próximo vídeo e deixo aqui o meu abraço fraterno. Tchau!